desse cara tava chata, então ele desenhou uma cena inteira de um filme no caderno. Ele não só fez cada movimento, mas também fez as legendas do que cada personagem fala. Na parte de baixo tem um número da quantidade de desenhos. E eu só consigo pensar quanto tempo demorou pra fazer tudo isso. Como é ir na Fórmula 1 com um ingresso de 50 mil reais? A hora que eu cheguei, eu já fiquei em choque com a vista e com o lugar. E com as comidas. Mas aí foi a hora de descer pro paddock, que é onde ficam as equipes, os carros e enfim. Eu entrei no da Red Bull, só que não podia filmar porque tava acontecendo a corrida. O Verstappen apareceu na nossa frente. Eu não pude gravar. E eu fiquei com ciúme um pouco. Mas vocês vão ter que acreditar em mim. Mas depois a gente foi pra pista e deu pra ver o boxe inteiro. E esses são os carros do Verstappen e do Yuki. A hora que a gente voltou pro lounge, tinha esse simulador que eu queria muito pilotar. E quando eu finalmente fui, eu não alcançava os pedais. Não dá pé. Eu explorei mais um pouco do lugar, fiquei em choque do tamanho dos pneus. Comi um pouco mais, porque as comidas estavam muito boas, muito chiques. E vi todas as corridas com a vista mais privilegiada da história. E aí a gente foi fazer um tour pela pista de caminhão. Enquanto a gente esperava, rolou um desfile de Ferrari. E aí rolou o tour que foi um pouco mais radical do que eu esperava. Mas a gente ganhou a corrida, fiquem tranquilos. Pra viver tudo isso, eu não paguei 50 mil reais porque a Gate me levou. E pra você que não conhece, eles são uma das maiores corretoras de cripto do mundo, que negocia quase 13 bilhões de dólares por dia. Look at that weird old man. Stay away from him! He looks scary! Sir, this is for you. Thank you, kind little girl. I have to go home now. Goodbye, sir. She reminds me so much of my daughter. If only I hadn't lost her that year. Dad, where are you? Mom, I made a very special friend today. Really? Can you introduce your friend to me next time? Yes, of course. Rumi, it's time to go home. Mom, this is the special friend I told you about. Rumi, I told you not to talk to strangers. Who are you? I'm just the gardener here, ma'am. Wait, this scar. Ma'am, is something wrong? Could you be George? Yes. How do you know my name? Dad, it's me, Sandra. Sandra, my daughter. So, he's my grandpa? That's right, sweetie. Your grandpa and I lost each other a very, very long time ago. I'm so sorry, Sandra. It was all because of my carelessness. It's okay, Dad. Finding each other again is the most wonderful thing that could happen. I love my family. What about you? Do you love your grandparents? Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala, e com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala, e com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala, e com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala, e com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Essa estrada toca música enquanto você anda nela. Esses desenhos no asfalto têm um relevo que vibra quando você passa, e andando na velocidade certa vira uma música. E esse é um jeito genial de fazer as pessoas andarem no limite de velocidade. Essa estrada toca música enquanto você anda nela. Esses desenhos no asfalto têm um relevo que vibra quando você passa, e andando na velocidade certa vira uma música. E esse é um jeito genial de fazer as pessoas andarem no limite de velocidade. Que isso, um pote
pote gigante de doce de leite. Ai, que fome que me deu. Nossa, mas por que ele tá pegando o negócio com a mão? Que nojo. Moço, para, vai estragar a comida. Gente, não tô entendendo, tô com fome, tô com nojo, tá esquisito. Ah, era graxa. Esse lanche demorou 6 meses pra ficar pronto, porque esse cara quis fazer tudo do zero. Ele começou criando a galinha que seria um hambúrguer e plantou a salada que usaria e o trigo pra fazer o pão. Depois foi pro meio do oceano pra pegar água, pra fazer o seu próprio sal. Ordenhou uma vaca pra fazer manteiga e queijo com leite. E depois de 6 meses ele experimentou o lanche e disse que era normal. Esse lanche demorou 6 meses pra ficar pronto, porque esse cara quis fazer tudo do zero. Ele começou criando a galinha que seria um hambúrguer e plantou a salada que usaria e o trigo pra fazer o pão. Depois foi pro meio do oceano pra pegar água, pra fazer o seu próprio sal. Ordenhou uma vaca pra fazer manteiga e queijo com leite. E depois de 6 meses ele experimentou o lanche e disse que era normal. Esse cara achou um refrigerante de 1990, mas na tampa dizia que ele ganhou um videogame. Ele tava jogado na terra, mas quando abriu, viu isso escrito. Ele mandou uma mensagem pra Nintendo meio sem esperança, porque a promoção tinha acabado mais de 30 anos atrás. Mas eles responderam. E ele não só ganhou um Super Nintendo, como um Wii U também. E a marca de refrigerante deu vários jogos pra ele. Esse cara achou um refrigerante de 1990, mas na tampa dizia que ele ganhou um videogame. Ele tava jogado na terra, mas quando abriu, viu isso escrito. Ele mandou uma mensagem pra Nintendo meio sem esperança, porque a promoção tinha acabado mais de 30 anos atrás. Mas eles responderam. E ele não só ganhou um Super Nintendo, como um Wii U também. E a marca de refrigerante deu vários jogos pra ele. Quanto tempo leva pros atores se transformarem nos seus personagens? O Jamie ficava 7 horas parado pra se transformar no Vecna de Stranger Things, pra colocar muitas próteses e muita maquiagem. E eles quase não usaram computação gráfica pra ele. Em Wicked, pra Cynthia virar a Elphaba, eles precisaram criar uma tinta verde do zero. E depois que conseguiram, ela levava 2 horas pra ficar pronta todo dia. E pra tirar, demorava 45 minutos. O Voldemort de Harry Potter levava 3 horas todo dia pra se transformar no vilão. E não tiraram o nariz dele. Isso era computação. Mas a pior transformação era do Jacob Elord se transformando no Frankenstein. O processo levava 11 horas por dia, porque quase todo o rosto e corpo eram cobertos por próteses. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. É por isso que você nunca deve colar numa prova. Esse cara tinha a caneta perfeita pra colar, porque quando você passa lá no texto, traduz na hora. Parecia que tava tudo bem, que ele ia tirar 10, mas... Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se
alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar.